Irmãos, como é bom nós apreciarmos aquela palavra de Hebreus 13:8, quando fala que Jesus Cristo, ontem, hoje e o será para sempre. É muito interessante nós, algum tempo atrás, tratarmos essa palavra com alguns irmãos, em que em toda obra que Deus realizou, Ele sempre realiza pela Trindade. Deus, Ele tem todo o poder, pode todas as coisas, mas tudo que Ele faz através da Trindade, do Filho e do Espírito. O Pai faz, o Filho faz, o Espírito também faz. Desde a obra da criação, na obra da regeneração, novo nascimento, a obra da cruz, claro que foi o Pai quem projetou, foi o Filho quem realizou e o Espírito que aplica tudo aquilo que Cristo fez por nós em nós. Isso é tão tremendo, tão maravilhoso. Nós vimos também que existem em toda a criação do Pai, em todas as suas leis, Ele imprime ali a sua escrita, Ele deixa a sua marca. Nós vimos alguns pontos, assim, algumas notas que tratamos com alguns irmãos, que em tudo está a Trindade envolvida. Na nossa edificação também. É o Espírito Santo quem ouve tudo do Pai e do Filho e traz para nós. Então nós sabemos que o Espírito, o irmão leu aqui muito bem sobre esse texto de João 14, que o Espírito Santo estaria com eles, junto deles, mas que quando Cristo fosse então entronizado, exaltado, glorificado, ascenso, o Espírito Santo estaria em nós, dentro de nós, e estaria para todo sempre. E Paulo vai mostrar para nós que nosso corpo é a habitação de Deus, o Espírito, do Espírito Santo e também do Espírito de Cristo. Então, onde o Pai está, nós nunca podemos, irmãos, separar o Pai do Filho e do Espírito. Não, eles são um, e onde um está, estão as três pessoas da Trindade. Isso é muito grande. Nós precisamos, irmãos, de rogar ao Espírito do Senhor para que Ele nos dê este entendimento e nos revele isto aos nossos corações, para que então nós possamos perceber quão responsáveis nós somos, por onde quer que a gente vá, estamos levando a Trindade Santa, habitando em nós pela fé. Então, irmãos, quando nós temos essa consciência de que o Pai, o Filho e o Espírito habita dentro de nós, claro que nós vivemos inteiramente para Ele. O nosso trabalho aqui na face da terra é para Ele, é voltado para Ele. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora uma pergunta que ela é bastante interessante. Irmãos, o que nós fazemos, nosso dia a dia, é para a glória de Deus? Ele tem sido glorificado na minha vida, na sua vida, por aquilo que nós falamos? Será que Cristo tem sido glorificado em nós pelos nossos pensamentos? Jeremias 14:4, ele faz aquela pergunta: até quando vocês hospedarão os maus pensamentos? Despojem desses maus pensamentos. E quando ele manda despojar, que é tirar fora aqueles pensamentos que não glorificam o Senhor, ele também nos dá uma receita através do apóstolo Paulo em Filipenses 4, a partir do versículo 8. Em que pensar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. Aí tem uma lista muito grande ali. Que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outras coisas, irmãos, não devem ocupar o nosso pensamento. Quando nós colocamos outras coisas para ocupar o nosso pensamento, inclusive projetos, temos que fazer projetos, fazer planos e colocar diante do Senhor para ver se é da vontade dEle. Quando o Senhor aprova um plano que nós colocamos diante do Pai, porque nós temos que fazer planos, porque nós somos filhos do Criador, somos filhos criativos. Já pensou nisso?
Mas a nossa criatividade, muitas vezes, ela é tão ágil e rápida para nos justificar. Você já não foi pego de surpresa quando alguém pegou você fazendo alguma coisa errada e que apontou o dedo para você e você rapidamente? Nós somos assim, em fração de segundos, nós temos a capacidade de criar uma justificativa quando nós somos pegos de surpresa. Quão ágeis nós somos, né? Mas em outras coisas nós somos tão sonolentos, né? E a mesma vivacidade que então nós tínhamos para o mal é nossa inclinação, mesmo sendo filhos de Deus. Nós temos uma inclinação sempre para o mal, sempre para o mal. Fazer aquelas coisas boas em nome de Deus, achando que aquilo é bom, às vezes é má obra, né? Elas têm que ser feitas em Deus. Então, aquilo que nós temos que realizar neste mundo, irmãos, lembre-se, Efésios 2:10, a palavra fala assim: vós sois feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós não vamos inventar, fazer coisas, muito pelo contrário, as coisas já foram colocadas diante de nós para que então nós pudéssemos praticá-las, na força e na dependência do Senhor, para que então em tudo o Pai seja glorificado. Até na comida, até na bebida, Ele tem que ser glorificado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler aqui alguns versículos muito interessantes. Atos 3, a partir do verso 1. Nós começamos aqui a analisar esse texto na reunião de quarta-feira, mas vamos dar então prosseguimento a ele e extrair para nós aqui algumas lições preciosíssimas, porque a palavra do Senhor, ela sempre tem algo para nos ensinar, o Pai sempre tem algo para nos dizer. Então vamos extrair daqui algumas lições preciosíssimas. Atos 3:1, a palavra fala assim, mas antes vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, muito obrigado por abrir a Tua palavra para nós, que os céus estejam rasgados, ó Pai, para que possamos contemplar além dessa letra a Ti, tocar a Tua realidade. Queremos, ó Pai, sermos aperfeiçoados, corrigidos, se necessário, açoitados pelo Senhor. Pai, mas acima de tudo, desejamos ouvir nesta noite a Tua voz. Fala, Pai, porque nós, o Teu povo, estamos com os ouvidos abertos para ouvir o que Tu tens para dizer, e convence o nosso coração de que é o Senhor a quem fala. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, vamos começar aqui pelo versículo 1, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos, isso aqui na época
do Senhor Jesus, pela intimidade que eles tinham com o Senhor então, muito mais agora que o Senhor sido assunto ao céu, já foi glorificado, eles, Pedro e João, tinham sido revestidos de toda a autoridade dos céus. Porque na pessoa de Cristo, Colossenses vai mostrar para nós, através do apóstolo Paulo, que em Cristo Jesus reside nele, habita nele toda a plenitude da divindade. Ou em outras palavras, tudo aquilo que é Deus divino habita em Cristo. Como de fato o Pai é toda a realidade, o Espírito é, mas nós temos um Senhor agora que é o Cristo, no qual os discípulos, eles não faziam outra coisa a não ser anunciar, fazer notório aquilo que Ele é e fez. E aqui Pedro e João, olha que interessante, irmãos, aqui era sempre em dois. Como é bom, como é bom saber que o Espírito está nos mostrando que sozinho ninguém consegue realizar aquilo que Deus tem designado para nós. Sempre é dois, sempre não deve ser uma, deve ser duas. Tem que ter apoio, tem que ter comprometimento um com o outro. Lá em Neemias capítulo 3, você vai ver ali uma figura linda da igreja, onde na construção do muro, um ajudava o outro, um estava na frente do outro. Então todos eles iam edificando o muro de Jerusalém, porque eles eram um povo separado. O muro tem essa finalidade, separar aquilo que está fora daquilo que está dentro. Estão me compreendendo? Então Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Queridos, claro que aqui houve um milagre maravilhoso, extraordinário. A igreja do Senhor crê em milagres. Deus faz milagres em nosso meio. Se você quiser, por exemplo, saber um grande milagre, de todos os maiores milagres, é quando alguém nasce de novo genuinamente. Não aqueles que são simpatizantes do novo nascimento. Os simpatizantes do novo nascimento são aqueles que conhecem o que é o novo nascimento, mas nunca se renderam ou ganharam a experiência genuína, real e verdadeira de novo nascimento. E Jesus tem dito para nós, e continua dizendo, e todas as vezes que você lê João, capítulo 3, você sempre vai ouvir Jesus dizendo ao seu coração, e se você já leu João 3:3 e 3, versículo 7, o Espírito sempre vai trazer na sua mente aquela palavra: aquele que não nascer de novo não pode ver. Então não fique admirado quando Jesus diz: se você ainda não é nascido de novo, importa-vos, necessário-vos é nascer de novo. Então, quando de fato alguém nasce de novo, a sua vida é uma vida inteiramente devotada ao Senhor Jesus. A nossa vida é uma vida de devoção, de dedicação, de fervor a Ele em primeiro lugar. Muitos pensam que nasci de novo, agora eu tenho que dedicar à igreja. Isso é uma verdade. Mas se você dedicar à igreja e não ao Senhor, a sua vida se torna totalmente, a vida com o Senhor, inadequada. Primeiro sempre é o Senhor, buscai primeiro o reino. Cristo tem que ter a primazia em nosso meio. Quando Ele tem a primazia em nosso meio e nós estamos envolvidos com o Senhor, consequentemente, a igreja, ela vai funcionar de uma forma extraordinária, magistral. Ela vai, como organismo vivo, ela vai tomando uma forma cada vez mais divina, porque Cristo, Ele vai sendo formado, então Ele vai crescendo. Cristo sendo formado, significa que nós estamos crescendo em santificação. Ele está verdadeiramente ocupando os compartimentos da nossa alma, de todo o nosso ser, até que nós sejamos tomados de toda a plenitude da divindade, ou da plenitude de Deus. Isso é importantíssimo, irmãos. Então aqui os dois, muito ligados, um era para o outro. João era para Pedro, Pedro era para João.
Agora ele subiu ao templo para a oração da hora nona. Tinha ali, a palavra fala, que nós acabamos de ler aqui, um homem coxo, um homem paralítico, um homem moribundo, estava ali, coxo, não podia andar. Tanto é que a palavra fala aqui que punham ele diariamente, porque significa que nesse local aqui havia reuniões diariamente. Por isso que em Atos 5:42, a palavra fala assim, que todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. É uma pregação única, verdadeira. Nós não temos outra mensagem. E ninguém que de fato não prega Cristo, se nós não pregamos a Cristo crucificado, significa que nós não temos a mensagem. Às vezes podemos ter a mensagem, mas não temos o mensageiro. Mensageiro é Ele, é o Senhor, é Cristo, aquele que habita em nós. Então, a intrepidez de Pedro foi tão maravilhosa, porque esse coxo aqui, irmãos, e não é apenas eu que concordo, muitos irmãos, homens do Senhor, que no qual nós temos aprendido com eles também, têm dado muita ênfase, enfatizado que este coxo, ele é uma figura daqueles cristãos nascidos de novo, mas que não têm uma visão adequada de Cristo. Aqueles que vão para o templo, pertencem ao templo, até se converteram, mas não nasceram de novo. Nós vimos hoje pela manhã porque que o mundo odeia tanto os cristãos. Quem não veio, assista depois, vai ser muito, muito interessante. Mas, como esse coxo aqui, muitos vai se reunir como igreja, não para buscar o Senhor, para aprender de Cristo, vai buscar aquilo que Ele tem para oferecer. E isto, se a gente se comparar com esse texto aqui, o que eles estão buscando nas reuniões da igreja? Esmola. Porque toda a riqueza é Cristo. Cristo é o abençoador, Ele habita em nós, então nele procede todas as bênçãos nas quais nós precisamos. Todo suprimento, toda suficiência está em Cristo, Cristo está em nós. Então aonde você está, aquele local que você trabalha, seja no seu lar, seja qualquer outro lugar, é um lugar muito abençoado, porque tem a presença do Senhor, tem a presença de Deus, tem a presença de Cristo, tem a presença do Espírito Santo de Deus. Como que esse local não vai ser abençoado? Vocês se lembram de José do Egito? Deus era com José, e José estava na casa de Potifar. Tudo que José colocava a mão, Deus prosperava, Deus abençoava. Potifar era um homem muito inteligente. O que ele fez? Ele passou às mãos de José toda a administração dos seus campos também. E a palavra fala que desde que ele passou José como administrador dos seus bens, Deus era com José, então Deus abençoou todo o seu campo. Então não tinha mais colheita estéril. As galinhas de Potifar, elas não goravam seus ovos. Os patinhos que eram gerados ali, eram patinhos mais fortes, porque tinha uma bênção do Senhor, irmãos. Então, imagina você, é que você não tem consciência disso, você tem que ter consciência disso. No seu trabalho, se você é habitado por Cristo, ali é muito abençoado. Eu não vou falar aqui de Arapongas, voltar naquele assunto não, porque agora está havendo uma decadência lá, mas a gente fica triste com isso, porque quando estávamos lá, nós orávamos por aquele povo, por todos os funcionários, orávamos pelos diretores da empresa, e a empresa estava sempre num processo de evolução, era uma bênção, Mas, queridos, onde quer que você vá, caminhando na rua,
você está levando a Trindade Santa no seu interior. Olha só o tamanho da tua responsabilidade. Percebe? Agora é muito triste, irmãos, quando nós vemos pessoas que vão para o templo buscar as suas esmolas. Isso é muito triste, irmãos, mas observem aqui. Versículo 4. Porque quando eles viram Pedro e João entrar aqui no versículo, como diz o versículo 3, ele implorava que lhe desse uma esmola. Traduzindo para os nossos dias, aquelas pessoas que falam assim: irmão, orem por mim. Claro que nós temos que orar uns pelos outros, somos irmãos, e é prazeroso, né? Mas aqui ele implorava para receber alguma coisa. A necessidade dele, embora ele não sabia porque ele estava cego, era de Cristo. Então aqui ele foi iludido, achando que porque era coxo, a sua necessidade era de coisas, mas não era de coisas que ele precisava. Aí, versículo 5 fala assim: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo o que você está pedindo. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Querido, nós não podemos dar para as pessoas aquilo que nós não temos. Por isso que muitos hoje, você já não notou que muitas vezes você não prega o Evangelho? Sabe por quê? Porque você está cheio de si mesmo, tão vazio de Cristo. Se você está cheio de Cristo, você vai pregar a Cristo. Tem pessoas que acham que são crentes em Cristo, mas na realidade elas são crentes. Durante a semana nem pegam na Bíblia para ler as Escrituras. O que isso significa? Que a pessoa está espiritualmente morta, que ela está separada de Deus, está vivendo uma vida de cegueira espiritual, não toma um posicionamento, não tem prazer em se reunir com uma igreja do Senhor. Tem outras coisas que ocupam o lugar de Cristo. Se você ler Êxodo, uma das primeiras coisas que Satanás vai fazer na vida do povo de Deus é agravar o serviço. Preocupação com o trabalho. Eu preciso, eu tenho, eu não posso ir porque eu tenho que fazer. E aí você está perdendo tantas riquezas e ganhando coisas inúteis e fúteis, está correndo atrás de bolha de sabão. Uma coisa só é necessário para nós: Cristo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Não possuo, implorava alguma coisa. Pedro disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Irmãos, por que ocorreu esse milagre aqui? De onde que vinha essa convicção do apóstolo Pedro e de João? O versículo 1, capítulo 3, 1 já explica de onde que vinha esse poder. Olha só, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Irmãos, existem oração coletiva e oração individual. As orações individuais são aquelas orações de intimidade. Eles iam para o templo para a oração da hora nona. Aqui está se referindo à oração coletiva do povo de Deus. Aquilo que nós vivemos com o Senhor na intimidade vai refletir na coletividade. É impressionante. O apóstolo Pedro, em algumas circunstâncias, uma convicção muito grande, ele conhecia a vontade do Senhor em todas as áreas da sua vida, embora
Pedro foi tratado na sua alma, mesmo ainda sendo uma coluna da igreja. Pedro cometeu muitos erros. Uma vez ele teve um encontro com o apóstolo Paulo, ele estava vivendo como gentil, no meio dos gentios, mas quando chegou os da circuncisão, apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro dissimulou, começou a se disfarçar em outra coisa. Paulo o repreendeu na frente de todos. Sendo tu judeus, vive como gentios, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Foi uma chamada ali muito dura, e na frente de todo mundo. Imagina só se nós chamar a atenção hoje de um irmão, de uma irmã, na frente de todo mundo. Imagina só, irmãos, misericórdia, nunca mais aparece aqui. Bem que me falaram daquela comunidade lá, que ali a coisa é dura, mas é dura mesmo. Jesus disse assim para os seus discípulos certa vez em João capítulo 6, referindo-se a comer sua carne e seu sangue, que eles interpretaram literalmente. Duro para nós esse discurso, e a partir daquele instante, já muitos o deixaram e não o seguiram. Jesus disse: vocês também querem ir embora, podem ir. Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos sabido e crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós vamos te seguir. Sei que a cajadada foi dura na nossa nuca, mas nós não temos outro caminho. Tu és o caminho. Tu és a verdade e a vida. E nós sabemos que sem ti nós não vamos ao Pai. Tu nos veio trazer o Pai para nós e levar-nos nós para o Pai. Interessante, irmãos, isso. Maravilhoso. Então Pedro e João, eles eram homens de oração. Irmãos, como tem sido a nossa vida de oração diante do Senhor? Você tem prazer na oração? A maioria não tem. Porque se tivesse, sexta-feira aqui não cabia irmãos. Venha um pingo de gente, 8, 9 pessoas, 10 pessoas. O que a gente faz, irmão? Será que nós somos comprados pelo Senhor mesmo? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, irmãos? Será que é o genuíno? Será que é o verdadeiro? Ou será que não é o cristianismo de aparência? Irmãos, nós não temos compromisso com o Senhor, irmãos. Nem se reunir como igreja. Ainda mais em orar. Como tem sido a sua vida de oração com o Senhor, de intimidade? Oração não é você fazer pedido, oração não é monólogo, é diálogo. Porque não existe oração entre duas pessoas. Uma é você, a outra é o Pai. Oração. Eu falo e Ele escuta. Agora, quando eu falo, e eu não me escuto Deus, sabe o que significa? Significa que eu sou um cristão negligente, um cristão que não leio a Bíblia. Porque numa oração eu falo, e quando eu estou falando com Ele, estou conversando com Ele. Claro que você pode, deve fazer pedido, sim. Mas existe aquelas orações de intimidade, oração, uma conversa com o Pai. Pai, agora eu e você, eu quero ouvir tua voz. Se você leu a Bíblia, naquele momento ali de comunhão com o Pai, de reunião com o Senhor, Ele vai falar. O Espírito Santo de Deus vai não apenas falar, mas João 14, 26 diz assim: Ele vai te ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que Ele disse, que você leu. É hora de Deus falar direto ao seu coração. Estou falando isso, irmãos, de experiência. Estou pregando aqui utopia. Estou pregando aqui defendendo tese, ou falando em tese, falando em realidade espiritual. Faça o teste. Comece a ter intimidade com o Pai, mas leia a Bíblia também. Oração e palavra, como era George Miller. Ele leu a Bíblia mais de 100 vezes, a maioria foi de joelhos. E alguém perguntou para ele: se você tivesse uma oportunidade hoje, o que você
escolheria para você fazer? Aprender mais do meu Senhor pela sua palavra. Mas você não conhece? Conheço. Mas eu quero conhecê-lo. Ele é uma fonte inesgotável de riqueza. Ele morreu por mim. Não apenas morreu por mim, Ele me amou e morreu por mim, mas também me incluiu na sua morte. Aquela morte de Cristo foi participativa, onde o pecador também morreu com Cristo. O texto é muito claro, irmãos, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Ele me libertou, Ele fez tudo por mim, morreu na cruz, me fez morrer com Ele, me deu a sua vida pela ressurreição. Efésios capítulo 2, 6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos colocou numa posição tão elevada, ninguém pode tocar mais, se você é filho. Irmãos, você pode ter comunhão com Deus dos céus, você pode praticar a presença dEle, ser tocado de uma forma tão gostosa. Ai, vocês não sabem o que significa desfrutar do amor de Deus. O amor de Deus em nós, quando ele é desfrutado por nós em realidade, Ele tira de nós todo o temor, todo o medo. O amor de Deus nos traz conforto para o coração. O amor de Deus nos traz segurança. O amor de Deus revela as riquezas mais profundas de Deus. São coisas. Nós não gostamos de coisas. Então Ele tem muitas coisas para nos acrescentar, mas a respeito dEle, que emana dEle para cada um de nós. Então Pedro e João, eles eram homens de oração. Tem um princípio muito interessante na palavra. Por exemplo, Davi, quantas vezes por dia ele orava coletivamente? Ou individualmente também? Pelo menos o princípio era 3 vezes. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 56, versículo 16 e 17. Aqui nós temos uma declaração de Davi. 56, 16, eu falei, qual o texto que eu citei para os irmãos? 56? Vamos ver aqui, irmãos, Isaías, não, Salmo 55, 16 e 17. Agora eu tenho certeza. Salmo 55, 16 e 17. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Olha Davi falando. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele diz assim. Primeiro, o que é interessante, que esse salmo fala expressa também uma comunhão gostosa. Olha o versículo 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Agora no versículo 16 ele fala assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele está dizendo o seguinte: olha, 3 vezes eu clamo ao Senhor, eu invoco o seu nome, pela manhã, ao meio-dia e também à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Que princípio maravilhoso é esse, irmãos? Só que no Novo Testamento, o Espírito Santo mostra para nós que o privilégio é muito maior. Que Paulo chega a dizer o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Paulo fala em Efésios, orando em todo o tempo no Espírito. Ou seja, em tudo que você faz, durante todo o dia, você pode estar conectado com o Deus dos céus. Que maravilha, irmãos, que precioso é isso. Abra, por favor, em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Aqui nós temos também, quantas vezes nós vamos verificar que Daniel orava
ao nosso Deus e Pai. Daniel capítulo 6. Claro que eles não encontraram nenhum defeito na vida de Daniel, procuraram encontrar na lei do seu Deus, com astúcia. Mas Daniel não se importou. Depois que o rei Dário tinha assinado a escritura e o interdito, quem fizesse oração a outra entidade, ou outro Deus que não fosse ali aquilo que o rei havia estabelecido, seria lançado na cova dos leões. E Daniel, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 3 vezes por dia, tinha um tempo específico, mas tinha ali uma escritura decretando que se alguém orasse a outra entidade, que não fosse estabelecido por Nabucodonosor, o rei ali, o rei Dário, iria ser lançado na cova dos leões. Imagina, Daniel com as janelas abertas, para Jerusalém se punha 3 vezes por dia. O que Daniel tinha, irmãos, que nós não temos? Será que o Deus de Daniel é um outro Deus diferente do nosso? Não é, é o mesmo Deus. E hoje nós somos mais privilegiados do que Daniel, porque Deus visitava pelo Espírito que pairava sobre a vida daqueles profetas. Não podia habitar dentro, mas ao lado. Hoje Deus habita do nosso lado, mas do lado de dentro, não do lado externo. Ele está do lado externo, mas para os filhos de Deus, Ele habita do lado de dentro. Ele habita dentro de nós, Ele está em nós e para todo sempre, não sai mais. Então, Ele não se preocupava, não importa que eu seja lançado na cova dos leões. Irmão, você entende o que significa identidade? Que a profunda convicção que Daniel tinha de uma intimidade com o Pai. Quando temos intimidade com o Pai, nós vamos conhecer o coração do Pai, saber quem Ele é. Ele não é o Criador de todas as coisas. Ele não é o Criador de todos os animais. Jesus, quando foi tentado, levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Ele permaneceu no meio das feras. E por que as feras não atacaram Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é quem criou as feras. E Ele tem o domínio de todas as leis daquilo que Ele criou. As leis da natureza, as leis dos animais têm leis. Ele domina sobre tudo. Estavam no barco os discípulos e Jesus dormindo na polpa, se levantou um temporal, ventos e as ondas estavam para afundar aquele barco. Acordaram o Senhor Jesus. Ele disse para o mar: acalma-te, para o vento, aquieta-te. E houve-se grande bonança. Essa identificação com Daniel, com o Senhor, trazia para ele uma força, um temor, um espírito excelente. Ele orava, então ele não tinha medo, orava 3 vezes por dia, porque ele conhecia o Senhor. E não me importa, porque Daniel vai dizer, escuta aqui, ó rei, se Deus quiser nos livrar da tua mão, Ele vai livrar, mas se Ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos prostrar. Sadraque, Mesaque e Abednego disse isso para o rei. E Daniel disse assim, não importa, isso não é impedimento, isso não é impedimento para mim orar ao Pai. Irmãos, existe algum impedimento na sua vida que tem impedido de você orar ao Pai? Peça ao Senhor para que remova isso, mas não saia da intimidade com Ele. Pedro e João eram homens de intimidade. Você se lembra de Pedro? Pedro, quando negou a Cristo,
Ele não era habitado por Cristo, mas depois que ele recebeu o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito do Pai que habitava nele, Pedro agora, com muita ousadia e intrepidez, estava diante daqueles homens, soldados armados, que poderia cair a cabeça dele ali em qualquer momento, mas Pedro estava cheio do Espírito, e por causa daquela cura que ele fez daquele coxo, ele foi preso, foi perseguido, foi confrontado com as autoridades da sua época, mas ele disse: nós não vamos deixar de falar de Jesus. Julgue vocês diante do Pai, se é justo obedecer a vós ou a Deus. Que palavra impactante para o coração daquelas autoridades, porque Pedro sabia que nenhuma autoridade era concedida a ele se do céu não fosse concedido. Então Pedro tinha intimidade com quem? Com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Pedro não tinha nada que temer. Certa feita, Pedro ia ser entregue, Atos 12, para morrer no outro dia, apresentado para ser morto. Estranho, irmãos. Imagina só, se você souber que você vai morrer de morte natural amanhã, meio-dia, será que você consegue dormir essa noite tranquilo? Se fosse revelado para você, amanhã, meio-dia, você vai morrer, Deus vai te levar, será que hoje para amanhã você dormiria tranquilamente? Sabe por que a gente teme? Porque nós não conhecemos o amor de Deus, nós não conhecemos a Ele como como Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer se revelar, Ele dá tantas dicas para nós. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer ver só? Vamos abrir lá em Jeremias capítulo 29, olha aqui, irmãos, vamos ler alguns versículos aqui, que vai mostrar isso. Jeremias 29, a partir do versículo 12, preste atenção aqui, que coisa maravilhosa. Então, diz assim o versículo 12: então me invocareis e passareis a orar a mim. Que palavra linda agora, né? E eu vos ouvirei. Vocês vão me invocar, vocês vão passar a orar a mim. Agora não se esqueça, Ele prometeu que ouviria as nossas orações. Aí Ele diz assim: vocês vão me buscar, buscar-me-eis, vocês vão me achar, e me achareis quando e como deve ser a nossa busca? Quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é buscar a Deus de todo o vosso coração? Com todo o teu pensamento, com toda a tua vontade, com toda a tua força, com todo o teu sentimento. Se derrame aos pés do Senhor. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí ele fala no versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor. Lembra quando Jesus Cristo disse lá em Mateus 6, vocês quando orar, entra no quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Qual é a vossa recompensa? A oração, Deus tem muito para nos recompensar, irmãos, e uma delas é essa aqui, olha: serei achado de vós. Queridos, tocar o Senhor e ser tocado pelo Senhor. Serei achado de vós. Passe tempo diante do Senhor, não saia correndo não, faça silêncio e busque o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Queridos irmãos, farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Aí, queridos, Ele vem fazendo as suas promessas. Olha o versículo 11 aqui: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Que lindo, irmãos. Que coisa mais preciosa. Isso revela intimidade com o Senhor. Nós só iremos saber os caminhos do Senhor quando vivemos uma vida de intimidade com Ele, caminhos dEle. Porque em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele tem um caminho. Pedro sabia que iria morrer no outro dia, mas, queridos, ele dormiu, acorrentados no meio de 2 soldados. A igreja orou, estava orando por ele. Então Pedro foi até lá. Aliás, Deus mandou um anjo, literalmente um anjo, para acordar Pedro. Talvez o anjo disse assim: Pedro, vamos? Pedro, vamos? Ele dormindo. O anjo teve que cutucar do lado dele para acordá-lo. Acordou, pensou que era uma visão. Então as cadeias se caíram, vamos, as portas se abriram e Pedro saiu livre. Só fiquei triste porque aqueles soldados foram depois justiçados, morreram inocentemente, porque deixaram Pedro escapar. Mas como iriam reter Pedro ali? Não tinha possibilidade. O Senhor estava. Então o Senhor vai livrar, proteger, guardar os seus. Mas o Senhor não pediu de que Pedro fosse acorrentado. O Senhor não impediu de que Pedro ouvisse a sentença, que no outro dia ele iria ser apresentado e morto. Porque isso agradava muito aqueles homens da época, porque Tiago foi morto ao fio da espada. Eles se alegraram tanto, aquele ódio, que tem dos cristãos. Hoje não deu para a gente comentar muitas coisas aqui, irmãos, sobre a questão do ódio que o mundo tem dos cristãos, dos filhos de Deus. Esse mundo só nos faz perecer. Se você olhar com bastante cuidado, a parábola do filho pródigo, ele tinha um pai, tinha uma casa, tinha tudo o que ele desejava. Mas talvez porque não conhecia o amor do pai, aquele coração tão generoso do pai, ele pediu para o pai o seguinte: Pai, dai-me a parte que me pertence da herança. E Provérbios 20, 27 vai dizer que uma herança dada fora do tempo, no fim não será abençoada. Ou seja, ele teria o direito da herança se os pais tivessem morrido, mas o pai estava vivo. Então aquele filho falou: Pai, o senhor está tão velho, o senhor não morre, está demorando a morrer, então dá-me a parte que me cabe. E o pai gentilmente deu para ele. E ele saiu de casa com o dinheiro e foi-se curtir a sua vida. Meretrizes, uma série de coisas, prazeres, mas este mundo jaz no maligno e este mundo dá muitas coisas boas para aqueles que lhe pertencem. Mas quando alguém de fato é filho e sai para o mundo faz perecer. Acabou o dinheiro. E quando acaba o dinheiro, nele não encontrou ninguém para lhe auxiliar. Não vai ter ninguém, irmãos. O mundo, este mundo, as pessoas têm tanta confiança em ter uma vida estável nele, ou uma vida estável não, uma vida estável, não uma vida instável, uma vida estável, estabilizada, é um engano terrível. Estão construindo as suas casas em cima, não de uma rocha, mas de uma casca tão fina, minúscula, que naquele sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, mostra que basta Deus abrir aquela casquinha tão fina que engoliria eles vivos, iriam todos perecer no inferno para todo sempre. Irmãos, está chegando o dia de você partir, e eu também. Estamos preparados? O mundo nos faz perecer. Ninguém ali auxiliou o filho pródigo. Ele tinha vontade de comer lavagem, aquelas bolotas. Aí a palavra fala que ele caiu em si. Ele lembrou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, com fartura, eu aqui padeço de fome. Mas vou ter com meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores.
e voltou com o discurso pronto. E interessante que quando ele saiu de casa, o pai já colocou um bezerro para engordar, porque sabia que o filho voltaria. O amor, ele não segura com as mãos, o amor, ele solta. Nós nunca vamos a Cristo porque Ele nos pegou pelo pescoço e nos trouxe para Ele. Não é assim. E quando diz lá Paulo também que ele foi liberto pelo Evangelho, ele fala lá em 1 Coríntios, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo, que história é essa? Se você não pregar o Evangelho, você vai ser castigado? Jesus vai te surrar? Vai te pegar pelo pescoço e vai... Não. Ele fez tudo por mim. E ai de mim, eu não vou me perdoar nunca se eu não pregar o Evangelho. Então eu tenho muito prazer em pregar o Evangelho, porque eu conheço o meu Senhor. E aquilo que eu experimentei em Cristo, eu quero que outros experimentem também. Estão compreendendo, irmãos? E o filho pródigo foi, cabecinha baixa, com um rabinho entre as pernas, e foi ter com teu pai. O pai, quando viu ele de longe, saiu, deu um pique, aquele senhor de idade, puxou ali aquele vestido que ele era vestido, na época ele era cingido com aquelas roupas até o tornozelo, parecia um vestidão, puxou para cima e foi correndo a encontrar o filho. E o filho falou: o que está acontecendo? Meu pai parece que, será que ele vai... E abraçou o filho e deu um beijo no filho, cheirando o chiqueiro, e chamou os teus funcionários: traga uma capa, coloca no meu filho, a minha melhor roupa, coloca um anel no dedo dele, ele é meu herdeiro, porque é meu filho, e sandália nos pés, porque ele é meu filho. Os escravos que andavam descalços, mas os filhos tinham sandálias. E vamos festejar agora. E o outro filho, rabugento, disse o seguinte: o que está acontecendo aí? Chamou um escravo, nem foi falar com o pai, chamou o escravo e disse o seguinte: o que está acontecendo aí? Essa música... é teu irmão que voltou são e salvo. Que história é essa? Fala para meu pai que eu não vou entrar não. O pai foi lá e falou: filho, vamos entrar. Esse é teu irmão. Ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, vamos nos alegrar. Pai, mas eu te sirvo há tantos anos, o Senhor não deu nem um cabrito. O pensamento de escravo é cabrito. E o pai tinha bois para se alegrar. Filho, eu sou teu pai, tudo que é meu é teu. Como assim, filho? Pode pegar quantos cabritos você quiser e matar, se divertir com seus amigos. Você é meu filho amado. Talvez, irmãos, muitos de nós tenham uma visão de Deus assim: se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Não é isso, irmãos. Você e eu não conhecemos o que significa ser amado pelo Senhor. Ele nos ama tanto, agora Ele nos tem chamado para uma vida de intimidade com Ele. Irmãos, por que será que muitos daqueles que se dizem cooperadores de Deus não andam com Ele? Todos os que cooperam com o Senhor andam com Ele, que está cooperando na obra dEle. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, se você for um cooperador, vamos supor aqui, do governo, você tem que andar junto com o governante, caminhar junto com ele. Agora, os cooperadores de Deus têm que andar com Ele, como Pedro andava com o Senhor, ia lá orar, e está em intimidade com o Pai, com os irmãos também, porque ali, 3h da tarde, era uma oração coletiva, muito interessante, irmãos. O apóstolo Pedro, ele não apenas fez essa cura, mas vocês se lembram quando ele ressuscitou Dorcas? Abra lá em Atos, capítulo 9, versículo 36. Tem um princípio aqui muito interessante, irmãos. Atos, capítulo 9, versículo 36. Diz assim a palavra. Olha que interessante, não é que Pedro era um poderoso, não. Pedro era um pescador que foi alcançado pelo Senhor. Mas aqui, Atos 9, 36, a palavra fala assim: havia em Jope
uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo para ser velada. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens, está vendo aqui? Que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Olha aqui, irmãos. Estava ali a defunta, a Dorcas. Todo mundo chorando. E Pedro chegou. O Sassamutema, Salvador da pátria. Agora Pedro vai ressuscitar Dorcas. Não, Pedro primeiro orou. Aqui, irmãos, implicitamente dá para nós sabermos o que Pedro orou ao Senhor. Pedro poderia ter orado assim: Pai, Dorcas morreu. O povo quer ela de volta. É da tua vontade ressuscitá-la? Porque Pedro tinha intimidade. Fez sair a todos. Por que fez sair a todos? Porque ele queria ter intimidade com Deus dos céus, o Criador, aquele que ressuscita os mortos. E Pedro sabia que ele tinha poder e Pedro cria que ele poderia ressuscitar. Então Pedro não colocou lá, em nome de Jesus, levanta e não. Pedro orou. Olha que interessante, irmãos, versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Claro que Deus então permitiu. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Irmãos, que milagre extraordinário, fruto de uma intimidade com o Senhor. Talvez aqui nessa cidade, quantos defuntos Deus queria levantar? Mas cadê a intimidade com o Senhor? Cadê uma vida cheia do Espírito? Para nós buscar a vontade do Senhor, intimidade com Ele. Irmãos, isso vai refletir no nosso viver diário. Mas, irmãos, nós temos outras coisas com que se preocupar. Não é assim? Que coisa linda, irmãos, contempla isso. É o Deus que vivifica os mortos, que ressuscita os mortos. Irmãos, essa é a nossa era, esse aqui foi o primeiro século, nós vivemos esta era. E por que as coisas não acontecem conosco? Uma coisa é falta de intimidade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é a vida. Ele não disse, lá em Efésios 3:20, Paulo escreveu assim, inspirado pelo Espírito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que é poderoso para fazer, foi dado para Cristo todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele habita em nós. O problema é que nós atrapalhamos Deus agir, irmãos. Experimenta viver, não mais você, mas Cristo em você. A partir de amanhã, a partir de hoje, eu vou viver uma vida de não mais eu, mas Cristo. Não faça nada sem perguntar para Ele, até apertar um parafuso. Senhor, ou começa o dia assim: Senhor, eu entrego os cuidados deste dia nas Tuas mãos. Senhor, me lembre de tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. Senhor, Senhor, fala com Ele. Que lindo, fico pensando aqui, né? E voltando-se para o corpo,
porque ela estava morta. Disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Que coisa tremenda, irmãos. Isso aqui é extraordinário. Deus, muitas vezes, faz tantos milagres em nosso meio, que por nós, por falta de intimidade, não enxergamos aquilo que Ele está fazendo. As preocupações deste mundo, quando estamos ouvindo com este mundo, geram em nós ansiedade. E a ansiedade pelas preocupações, ansiedade fruto das preocupações, impedem de nós vermos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ele quer que nós percebamos isso. Irmãos, nós temos que enxergar Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Deus é um Pai maravilhoso. Então, claro que a intimidade aqui do Pedro revela que esse poder aqui não era de Pedro, e Pedro nunca tinha esse poder, mas era dado pelo Senhor. E o Senhor diz a mesma coisa para nós. Vamos abrir aqui em Marcos capítulo 16. Deixa eu mostrar para vocês aqui um princípio muito interessante. Marcos capítulo 16. Vamos ler aqui o versículo 15 e 16. A palavra, ela traz aqui um princípio tão maravilhoso, irmãos. Isso aqui, irmãos, é para nós nos apropriarmos e tomarmos posse. Diz assim: primeiro, ele disse, ou deixou para a igreja um legado, verso 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É para pregar o evangelho, não é para pregar campanha, não é para pregar outras coisas, é o evangelho. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Agora veja aqui o versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você entendeu? Ou precisa desenhar? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expilarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não é eu que estou dizendo isso. Estou lendo a Bíblia. Estou lendo a palavra de Deus. Jesus disse aqui em Lucas, abra no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Me ajudem, queridos. 10, versículo 9, 19. Valdir. Muito bem, 19, é isso mesmo. Diz assim a palavra: Eis aí vos dei autoridade. Eis aí vos dei autoridade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Agora, o versículo 20 é mais profundo ainda. Ele disse assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Que lindo, irmãos. A palavra de Deus é tão maravilhosa, tão cheia de vida. Irmãos, tinha muitas coisas para comentar sobre a questão da oração ainda. Vamos deixar para outra oportunidade que o Pai nos conceder, e assim nós estaremos avançando no Senhor. Mas eu queria que ficasse impregnado no coração dos irmãos
é que nós necessitamos de uma vida de intimidade com o Senhor, para que Ele cuide de tudo, irmãos, para que você possa ter visão de todas as coisas, porque lá em Amós capítulo 3, versículo 7, a palavra fala assim, que o Senhor não fará ou realizará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele não vai fazer coisa alguma, mas é para os seus servos, aqueles que vivem sentado aos seus pés e aprendem a sua palavra e dialogam com Ele através da oração. Que o Senhor, irmãos, continue nos ajudando, continue nos impulsionando, continue nos amadurecendo, continue colocando um desejo ardente por Ele mesmo, para que então nós possamos viver uma vida totalmente desembaraçada, descomprometida com este mundo, mas aos pés de Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, continue falando conosco no decorrer dessa noite, amanhã, se o Senhor assim permitir, durante essa semana toda. Os cuidados da semana estão nas Tuas mãos, Pai. Abençoa as nossas atitudes, os nossos atos, cuida de nós, guarda o nosso lar, guarda a nossa família, guarda nós como igreja do Senhor. Eu sei que o Senhor está nos preparando para aquele grande dia. Continue falando, Pai. Leva-nos guardado para os nossos lares. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.